Ciência para não cientistas. Como ser mais racional em um mundo cada vez mais irracional. Jorge Guerra Pires, PhD. Volume 4, A Bíblia Sagrada. Seria a Bíblia um livro científico? Por que a Bíblia Sagrada não deve ser levada a sério, e como argumentar contra ela? Jorge Guerra Pires, PhD. Esta é a versão em audiolivro. Você pode pedir a versão em e-book sem custos, caso tenha comprado esse audiolivro. A versão em e-book tem notas de rodapé, links para palestras e mais. Também, diferenças podem existir nas versões impressas e em formato de audiolivro. A palavra Deus para mim não é nada mais que a expressão e produto da fraqueza humana. A Bíblia é uma coleção de lendas honradas, mas ainda assim primitivas, que são bastante infantis. Albert Einstein. Se você está lendo esse texto, e ainda não se considera um ateísta, mesmo sendo um crente ou agnóstico, você muito provavelmente é um ateísta. Parafraseando Daniel Dennett. Dicas do autor. Este é um livro pensado para ser eletrônico. Ficará disponível no Google Books, que também aparece no Google Play, e Kindle. No caso do Kindle, precisa ativar a atualização automática. Vá em Atualizações automáticas de livro. Clique no link dado ou busque no Google e siga as instruções. No caso do Google Books, isso é automático. Eu sempre atualizo o livro e faço correções no texto. Ao ativar atualizações na Amazon, ficará sempre com a versão mais recente. Quando lê no Google Books, você sempre lerá a versão mais recente, mesmo quando já comprou. Compre a versão mais recente, e ainda assim receba as atualizações e correções do texto. Série: Inteligência Artificial, Democracia e Pensamento Crítico. O sistema não teme o pobre que tem fome. Teme o pobre que sabe pensar. Pedro Demo. A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Nelson Mandela. Essa série foca nos termos democracia, inteligência artificial e pensamento crítico. O pensamento crítico é crucial para que a pessoa exerça plenamente sua cidadania. De outro lado, as notícias falsas, fake news, a desinformação ameaça cada vez mais as democracias. Em cada volume, vamos trazer esses assuntos de angulações diferentes. Os volumes podem ser lidos de forma independentes, contudo, a leitura completa traria uma visão mais rica. Conheça a série completa na Amazon e Google Books. Falácias. Aprenda a identificar e rebater argumentações problemáticas, mas comumente usadas. Então, decidi focar em algumas falácias e apresentar algumas ferramentas. Algumas peguei da Wikipédia, outras eu mesmo identifiquei ao falar com pessoas. Ou seja, decidi focar na capacidade de derrubar falácias, em vez de apresentar várias. Eu espero que ao ler o livro, vai conseguir com o tempo aprender a automaticamente achar eles, e não tomar decisões erradas baseadas nelas. Falácias levam a conclusões erradas, que levam a decisões equivocadas. O problema das falácias é que se repetem, o que faria o livro longo sem necessidade. Elas geralmente sofrem da mesma falta de lógica. Ciência para não cientistas. Como ser mais racional em um mundo cada vez mais irracional. Volume 2, Religião. As notícias falsas alimentam os religiosos, que elegem os governantes bolsonaristas, que espalham mais notícias falsas. Esse ciclo da extrema-direita brasileira pode ser quebrado com razão, com o pensamento científico. Nessa segunda parte, vamos abordar a religião. Vamos navegar nos componentes irracionais da religião. Como explicar o umbigo de Adão e Eva? Por que o criacionismo é ainda considerado como opção de ensino, como se fosse alternativa a Darwin? O que pensavam as grandes mentes com relação à religião? Desinformação, infodemia, discurso de ódio e fake news. Saiba o que são e como se informar online de forma saudável. Vamos explorar nessa obra como pensar sobre o assunto.
No final, vou apresentar formas práticas de se defender dessas desinformações. Desinformação pode levar uma pessoa a tomar decisões erradas. Como se diz no mundo da ciência de dados, lixo que entra, lixo que sai. Isso para chamar a atenção para dados ruins ou falsos na entrada dos modelos. Não existe milagre. Ciência para não cientistas. Como ser mais racional em um mundo cada vez mais irracional, volume 1, Bolsonarismo. Esse livro aborda 3 tópicos usando razão: bolsonarismo, notícias falsas e religião. As notícias falsas alimentam os religiosos, que elegem os governantes bolsonaristas, que espalham mais notícias falsas. Esse ciclo da extrema-direita brasileira pode ser quebrado com razão, com o pensamento científico. Inteligência artificial e democracia. Ensaios, pensamentos e percepção no uso da inteligência artificial para manipulação em massa. Nesse e-book, vamos falar da interseção entre democracia e inteligência artificial. Uso o bolsonarismo como exemplo. Talvez o bolsonarismo seja o único representante no Brasil da extrema-direita que surgiu em vários países no mundo. Com tendência autoritária e flertando com o fascismo tradicional, esses movimentos exploram das redes como forma de levar suas mensagens, em forma de notícias falsas. Eu estava me aprofundando na teologia e estudando as raízes da Bíblia, mas então, comecei a descobrir a natureza humana dela. Comecei a ver coisas que me fizeram perguntar: Deus está realmente falando através deste instrumento? Meus olhos se abriram para a realidade de que a Bíblia é apenas um documento para controlar as pessoas. Woody Harrelson. Fé significa não querer saber o que é a verdade. Friedrich Nietzsche. A coisa mais devastadora que a biologia fez ao cristianismo foi a descoberta da evolução biológica. Agora que sabemos que Adão e Eva nunca foram pessoas reais, o mito central do cristianismo é destruído. Se nunca houve um Adão e Eva, nunca houve um pecado original. Se nunca houve um pecado original, não há necessidade de salvação. Se não há necessidade de salvação, não há necessidade de um Salvador. E eu afirmo que isso coloca Jesus, histórico ou não, no rol dos desempregados. Eu acho que a evolução é absolutamente o toque de finados do cristianismo. Frank Zindler. É melhor ser ateu do que ir à igreja e ser um hipócrita. Papa Francisco. Eu não conheço ateus que sejam tão desumanos quanto os religiosos. Padre Júlio Lancelotti. Quem é mais humilde? O cientista que olha para o universo com a mente aberta e aceita tudo o que o universo tem a nos ensinar, ou alguém que diz que tudo neste livro deve ser considerado a verdade literal, sem se importar com a falibilidade de todos os seres humanos envolvidos? Carl Sagan. As pessoas acreditarão em uma grande mentira mais facilmente do que em uma pequena, e se você a repetir com frequência suficiente, mais cedo ou mais tarde as pessoas acreditarão nela. Walter Langer. A religião é como um homem cego procurando em um quarto escuro por um gato preto que não está lá, e o encontra. Oscar Wilde. Eu comecei a estudar como a Bíblia foi criada. Ninguém fala disso nas igrejas, e aprendi que nunca se falava das origens da Bíblia, como foi montada. Comecei a questionar, e os pastores não sabiam explicar as origens. Foram 10 anos até finalmente virar ateia. Tracy Harris. Atheist Experience. Como virei ateia.